Bom dia, pessoal. Começamos agora o Morning Call com a Astor do dia 11/5, nesta segunda-feira. Vou começar falando um pouquinho do que passou nos mercados. Ibovespa e FIX fecharam aí um pouco abaixo, tá? Mas pouca variação, nos 80 mil pontos aí o Ibovespa na semana. E tivemos a curva DI mostrando mais uma inclinação, principalmente aí devido ao corte da Selic, que a gente vai comentar. Então, a gente vê aí o vértice mais curto, aí os dois mais curtos, 21, 23, caindo bastante, enquanto o médio ali 27, agora a gente incluiu também o 31 para enxergar bem aí a inclinação longa, que até subiu, ou seja, aquela questão do risco, principalmente do que a gente comentou lá da perspectiva da FIT de perspectiva negativa, também afetou aí o risco longo prazo do país, então a gente viu essa inclinação aumentando. O dólar também referente aí a essa questão, ao corte da Selic, subiu bastante, aí quase 6%, batendo no 5,75. Tá? Então, foi aí um dado que impactou bastante. Então, o que mais se falou aí no mercado na semana passada, a gente teve principalmente aí tensões entre Estados Unidos e China durante a semana. Na sexta-feira, eles sentaram para conversar, então o mercado recebeu isso como uma boa notícia. Então, a gente aguarda aí para essa semana se vai haver alguma novidade nesse front, que pode ser muito bem visto. Também, lógico, se tiver um agravamento ou um silêncio, um mutado, isso pode ser ruim, mas vamos acompanhar. O mercado se move bastante essas semanas aí pelas reaberturas, então os Estados Unidos, alguns estados aí com reaberturas, algumas economias na Europa, então o mercado também operou positivamente para esse dado. Aqui nós tivemos o corte da Selic, então aquele corte que a gente falou bastante aí, tivemos até um vídeo excepcional na quinta-feira, quem quiser pode dar uma olhada, onde a gente fala um pouco mais dos efeitos, mas esse corte de 0,75, então ele teve um ar aí positivo, o mercado esperava um corte aí de 0,5%, veio a mais, então reagiu positivamente. E a revisão da perspectiva da FIT, agência de rating, isso foi ruim para a gente, mas era algo que em algum momento aconteceria com toda a questão fiscal. Então, claro que isso mexeu os mercados, mas vamos dizer que já estava um pouquinho aí no radar também. Com relação ao Covid, como a gente tem feito aí, começado com esses dados, globalmente passamos dos 4 milhões de casos, 282 mil mortes. Fazendo uma referência aqui, a gente tem aí como países talvez negativos a Rússia e a Índia, que aceleraram o número de casos, ou seja, ainda não chegaram naquela fase do achatamento da curva, enquanto a gente vê aí os países da Europa tendo essa redução. Itália, França, Espanha, que passaram por isso no mês passado, agora vem diminuindo o número de casos, então a gente vê esse contraponto. Mas Rússia e Índia, assim como o Brasil, ficam aí no foco agora. Nos Estados Unidos, acima de 1,3 milhões de casos, 79 mil mortes, os maiores números globais, e ao mesmo tempo o comentário realmente das reaberturas graduais, o que isso pode representar para as economias, os riscos associados, mas a gente vê que aos poucos eles vão realmente reabrir a economia e podem servir aí até como fiel da balança para que outros países sigam no mesmo caminho. Aqui no Brasil, nós estamos aí em 163 mil casos, passamos das 11 mil mortes no final de semana, tivemos até aí no sábado um decreto de luto oficial por 3 dias do STF em relação às 10 mil mortes, então já chegamos a 11 mil mortes. A gente teve aí principalmente o início de lockdowns no Nordeste, comenta-se aí lockdowns em outros estados, outras cidades, mas por enquanto ainda fica lá em cima e tem casos, enfim, positivos e negativos da adesão a essa medida. Isso é algo que foi bastante comentado no final de semana, e para esse começo de semana também vai ser aí como o Brasil vai mostrar adesão a isso, até para entender se isso serviria como medida, vamos dizer assim, viável para outros estados. O Sul, por exemplo, já acenou com a negativa em relação a esse tipo de medida. Então, a gente vê que os estados da federação reagem de forma diferente. Tá? Mas é algo que aqui vem se falando bastante. A gente teve até um dado ontem que o Brasil, os casos e mortes somados de todos os países da América do Sul não ultrapassam o caso brasileiro. Então, isso é algo também que, mesmo dado aí que a nossa proporção também populacional seja tão grande, mas nós ficamos aí numa
numa lista de observação. Isso pode até afetar restrições a entradas em países, são coisas que a gente quer aí realmente evitar, mas que possam ser medidas que vão acontecer aí no futuro próximo, tá? Falando um pouco agora de economia, então nós tivemos aí a reunião do Copom, que teve a sua decisão na quarta-feira passada, já falamos um pouco, como eu disse lá no vídeo, mas só resumindo aqui, um corte de 0,75 caindo para 3%, chamando a atenção aí ter sido uma decisão unânime, e naquele resuminho rápido que eles falam, tem aí uma abertura para um novo corte na próxima reunião, então o mercado já começa a especular isso, esse corte aí de 0,50 a 0,75 já na próxima reunião, e aí essa semana vai ter a ata também, que a gente vai poder ver com mais detalhe, tá? Mas o mercado recebeu bem isso, o contraponto aí, o câmbio, que teve aí uma escalada, tinha dado uma segurada, mas com essa notícia, vamos dizer assim, com a atratividade dos juros local caindo em relação aos juros lá fora, a gente teve aí essa corrida, até por posições de arbitragem que a gente enxerga, que são as dívidas tanto públicas, né, a dívida governamental, quanto dívida privada de empresas em dólar, de empresas brasileiras, que começam a mostrar atratividade. Então, isso também gera uma possibilidade de troca de investimentos do ponto de vista de quem quer investir nessas dívidas, tá? Então, a gente viu isso afetando na semana passada e jogou o dólar lá para cima. Lá fora, acho que um dado interessante saiu na sexta-feira, que os analistas estão digerindo bastante, foi o relatório de desemprego nos Estados Unidos. Então, existe aquela divulgação semanal de novos pedidos, que a gente acaba falando bastante aqui semana a semana, e tem também o relatório mensal, que é aquele que já vem com os dados consolidados, e não só novos pedidos, mas realmente a situação do desemprego nos Estados Unidos. Esse número, como já era esperado, veio bastante alto. Então, o número de desemprego, vamos dizer assim, no mês de abril chegou a 20 milhões e meio, tá? Então, é um número que, apesar de ele é extremamente alto, mas o mercado já trabalhava aí com consenso entre 21 a 22 milhões. Isso é aquilo que a gente fala bastante de o mercado já antecipar o apocalipse. Então, veio mais ou menos em linha, por isso até que o mercado não reagiu de forma tão negativa, mesmo sendo um número historicamente alto. O desemprego, então, nos Estados Unidos atinge aí 14,7%, lembrando que ele estava em 4,4% no mês passado. Esse é aquele dado que vinha nos últimos anos a níveis historicamente baixos, então, rompendo toda a teoria econômica que a gente falava bastante. Então, o desemprego baixíssimo, não tinha inflação, a atividade continuava. É claro que a pandemia traz uma poluição. Esse relatório mesmo, ele tem algumas partes que poluem, e a gente vai destrinchar duas aqui rapidinho, só para dar em contexto, mas é um fato, claro, sem precedente. Então, acho que 2 pontos que valem a pena, tá, a gente comentar. Então, eu diria que um é negativo, o outro é positivo. A gente vai falar dos dois. Então, primeiro do negativo. A difusão entre setores mostrou uma piora sensível. O que significa difusão? Tá? Então, não só o número de desemprego, tá? que eles colocam na taxa, mas eles também fazem uma divulgação entre setores. Tá? Então, significa basicamente o seguinte, tá, gente? Um índice de 50 significa que metade das empresas caiu em empregos naquele mês, metade subiu. Então, 50-50. Então, acima de 50 significa que mais setores tiveram ganhos de empregos do que queda, e abaixo de 50 significa que mais setores perderam empregos do que ganharam. Esse índice, para a gente ter uma ideia, então, ele caiu abaixo dos 5% para o mês de abril, ou seja, menos de 5% dos setores da economia adicionaram novos empregos, ou seja, 95% dos setores mostraram queda no nível de emprego em abril. Esse é um número extremamente alto, tá? Para a gente ter uma ideia, ou baixo, dependendo de como você olhar, mas no pico da crise financeira de 2008 e 2009, esse índice, o nível mais baixo que ele chegou, foi na casa dos 14%. Tá? Então, a gente chegou agora abaixo dos 5%. O que nos mostra o seguinte, é uma queda generalizada. Claro que a gente tem setores mais afetados, como lazer, hospitality, tudo que a gente fala lá fora aqui são os cases mais óbvios, mas efetivamente todos os setores foram afetados. Então, muitos analistas olham
esse índice de difusão com muito cuidado, porque ele é importantíssimo, tá? E ele mostrou essa piora. Aí o outro dado que a gente diria que ele é positivo, eu vou dizer que ele é positivo, mas tem uma ressalva, mas vamos dizer assim, o lado positivo é desses 20 milhões e meio de novos desempregos, vamos dizer assim, de pessoas desempregadas, 18 milhões são consideradas desempregos temporários. Eles fazem essa classificação lá, tá? Então, ou seja, em tese seriam vagas que voltariam num cenário de normalização pós-pandemia, tá? Então, ou seja, o número real de desemprego causado no mês de abril teria sido na ordem aí próxima de 2 milhões e não o 20 que a gente está vendo. Então, isso se confirmado e se acontecer realmente nos meses seguintes, significaria que os próximos relatórios nós vamos ter aí uma volta do emprego bem forte, porque vamos pensar que passa a pandemia em 2 meses, boa parte aí desses 18 milhões ele voltaria ao mercado de trabalho, voltaria a empregos, tá? Então, o que a gente pode ver, talvez no mês agora de maio, no relatório que vai ser divulgado no começo de junho, a gente pode ver uma alta no emprego bastante forte devido a essas saídas temporárias. A ressalva que vale a pena colocar aqui é que é muito difícil a gente saber quanto desses 18 milhões é temporário realmente, tá? Por quê? A gente entende que as empresas, por 2 motivos, que as empresas podem estar demitindo de forma temporária. Primeiro, é a questão realmente de elas terem situação de caixa muito complicada, então elas demitindo de forma permanente. É parecido com o Brasil, tá? Demitindo de forma permanente, você tem que pagar todos os benefícios, então muitas empresas estão demitindo de forma temporária, porque aí você realmente não precisa fazer esse recolhimento, e passada a crise, as empresas voltando a ter receita, pode ser que elas demitam de fato. E o segundo ponto é que realmente elas podem estar segurando isso, porque elas pretendem voltar com boa parte desse staff, com boa parte do quadro de funcionários, mas na volta elas vão enxergar melhor o efeito da pandemia e é muito difícil que na volta elas contratem novas pessoas além daquelas que vão voltar. Então, é muito mais provável que quando todo mundo voltar, a gente tenha aí um efeito de enxugar realmente quem é necessário ou não. Então, vamos dizer que desses 18 milhões temporário, boa parte deve voltar, mas não todos. Então, isso vamos pensar que o 18 seja 16. A gente estaria falando que o que a gente hoje imagina como 2 milhões de demissões permanentes possam ser, na verdade, 4. Então, esse número ele acaba tendo muita poluição. Vai ser difícil realmente a análise para se colocar nos próximos meses, que vai dar mais claridade. Esse mês realmente veio esse número grande, que o mercado já esperava, e aí a poluição vai saindo um pouco nos próximos relatórios. Um último ponto que vale a gente colocar, esse é um relatório que ele é feito na mediana, na semana do dia 12 de abril, no meio de abril, no meio do mês anterior. Então, esse número, ele provavelmente ele era maior ao longo do mês de abril. Tá? Então, claro, num cenário normal, você fazer essa pesquisa no meio do mês, na segunda, terceira ou quarta semana, não afetaria tanto. Mas, num caso como esse de pandemia, isso afeta bastante quando a gente pega o mês de abril como ele foi. Então, esse número de 20 milhões e meio, provavelmente ele é muito maior. Então, no mês de maio, essa parte que ficou de fora do mês de abril viria, só que a gente tem essas demissões temporárias que podem voltar. Então, o consenso não existe, vamos dizer assim, para o mês de maio. É um número que tem um desvio muito alto, mas na largada é um número que parece ser mais positivo do ponto de vista de voltar um pouco do emprego, porque esse 18 milhões temporário é muito grande, mas aí a magnitude que ele vai voltar e versus a poluição que não foi capturada, as novas demissões de abril da segunda metade, então isso mais para frente a gente vai ver novos relatórios para entender como isso afetou de fato. Então, esse é um número que veio na sexta-feira, o mercado ainda está digerindo, mas fica aí novamente mais um dado que sai e fica a ansiedade do mercado para o novo relatório do mês seguinte, que pode conter aí mais informações. Falando um pouco de Brasil, da parte política, nós tivemos na semana passada aí a visita do presidente e do seu staff ao STF, para falar com o presidente do STF, então foi algo que não foi agendado, isso ficou muito marcado, e também pelaquela caminhada que eles fizeram. Então, na verdade, o grupo de empresários aí, os maiores empresários do país, se encontraram com o presidente e o Paulo Guedes, todo o staff, para realmente fazer um pedido, vamos dizer assim, um pedido de socorro, dizendo que a indústria brasileira
estava em situação crítica, estava bem até agora, mas que poderia complicar mais. E aí, realmente, num ato ali no momento, o presidente foi lá, fez essa visita para mostrar isso. Então, foi até transmitido ao vivo, algo que não é comum. E acho que vale colocar interessante, ao final, eles saíram ali do tribunal e foram até entrevistados por bastante jornalistas. E ali, realmente, eles conseguiram arrancar ali uma exclusiva, vamos dizer assim, que foi a questão do veto ao reajuste dos servidores. É um ponto que a gente vinha falando aí nas últimas semanas, que a Câmara colocou na votação da PEC, e isso poderia ser uma bomba fiscal. Então, Paulo Guedes, ao vivo, ali fez um pedido ao presidente, que corroborou, falou que realmente vai seguir a cartilha do Paulo Guedes. Foi até um voto que o mercado recebe bem, aquele voto de confiança ao ministro, que enfatiza aí a sua continuidade a bordo aí do governo, e realmente dizendo que vai vetar, passando para ele aí o reajuste dos servidores, o que é algo positivo para o mercado, é positivo para a situação fiscal do país, e então a gente realmente espera que isso seja mantido. Tivemos também aí bastante essa questão da polarização Bolsonaro e Moro. Então começa-se a falar aí de Moro 2022, muitos partidos procurando ele para falar já de uma possível candidatura, e isso só vai agravar aí essa questão essa disputa de poder aí, que é afetada principalmente pelas investigações que vêm sendo feitas. Tem a questão da divulgação do vídeo de reuniões ministeriais. Então isso pode ser algo que para essa semana também pode balançar bastante, tá? E teve a questão do churrasco, não churrasco, fake news, que foi bastante comentado aí, o churrasco das 10 mil mortes, enfim, que se comentou bastante. No fim, foi colocado aí como fake news. A gente não vai entrar aqui na especulação se foi ou não, enfim, mas foi algo que o mercado estava... Aí não só o mercado, né? E também a questão social foi colocada bastante à prova aí, mas no fim não aconteceu. Então ficou só realmente o ruído, e a gente espera aí que não tenhamos aí mais nada aí nessa semana, nessa ordem. Falando um pouco aí da semana que entra, como agenda, nós temos aqui no Brasil a pesquisa mensal de comércio e serviços e a divulgação do IBCBR, que é aquela prévia do PIB. Então, dado importante aí para o mercado digerir. Lá fora temos aí produção industrial, Europa, Estados Unidos e China, e a divulgação do PIB do primeiro trimestre na zona do euro. Então, aí trazendo mais dados, já tivemos aí a divulgação lá dos Estados Unidos, vamos ter agora da zona do euro, que podem trazer aí dados importantes, principalmente sobre os setores, se é o setor de consumo, se é realmente a indústria, a questão da troca global, do trade, o que está sendo realmente afetado na zona do euro, principalmente aí sendo o continente extremamente afetado nos últimos 2 meses, e só agora voltando a dar sinais, tá? Sai também essa semana a ata do Copom. Então eles fazem com a decisão um breve resumo, e na semana seguinte eles soltam a ata com mais detalhes. Então acho que o que vale a gente acompanhar aí, que o mercado também vai acompanhar, tá? Os efeitos, o que o Copom realmente diz aí dos efeitos monetários da crise. Então eles vão colocar bastante isso. E também a questão do risco político e fiscal. O político foi bastante comentado até na questão do rebaixamento da perspectiva que a FIT deu, e a gente quer entender também como que o Copom enxerga isso. A parte fiscal a gente já sabe, realmente eles vão dar ali vamos dizer, um puxão de orelha para que o dever de casa seja feito, mas é importante enxergar o tom que eles estão usando com relação a preocupações no campo fiscal, porque, claro, o ponto de vista fiscal ele é essencial quando a política monetária começa a ser traçada. Então, a política monetária de curto prazo, ela tem ali reações dos agregados monetários. Então, inflação permitindo e atividade em queda permite as quedas na taxa de juros no curto prazo, mas a ancoragem das expectativas é muito importante, e a balança fiscal ela tem um papel fundamental nisso. Então, uma piora na questão fiscal faria com que houvesse essa piora também na expectativa dos agentes, e essa ancoragem poderia ser perdida. Se ela for perdida, a taxa de juros de longo prazo também seria perdida, ela subiria bastante, que é essa inclinação que a gente fala, e isso acaba reduzindo o poder de fogo do Banco Central, porque ele também tem que gerenciar essas expectativas de longo prazo. Então, o tom que eles colocarem aí pode ser importante na leitura que o mercado vai fazer. Lá fora, na abertura dos mercados, nós temos aí a Europa em queda, a Ásia já fechando em alta. Então,
conduzida bastante aí pelo otimismo com reaberturas, e os futuros dos Estados Unidos, que na madrugada operavam em leve alta, agora viraram para queda. Então, também aí com preocupações toda a tensão política e a questão aí de uma segunda onda, que a gente até coloca aqui, que agora começa, realmente é um ponto que ainda não está sendo muito falado, tá, pessoal? Mas em alguns países, e a gente tem aí, no fim de semana, foi comentado um pouco, Coreia do Sul e China. China vinha com praticamente nenhum novo caso reportado, tá, na semana anterior. Começou agora com alguns casos, falando de 5 a 10 casos diários, coisa realmente ainda pequena, mas eram todos casos importados. E nesse final de semana iniciaram-se os primeiros casos novamente transmitidos localmente. Então, fica uma certa tensão dessa nova transmissão local, até em algumas regiões específicas novas na China. Coreia do Sul também teve casos locais. Eles fizeram até um teste monitorado em algumas regiões onde eles tiveram reaberturas e saiu nesse fim de semana um resultado, principalmente com a parte de lazer. Então, eles reabriram algumas regiões para a questão de bares, restaurantes e as baladas também e monitoraram pessoas frequentadoras e tiveram ali dados negativos, colocaram lá mais de dúzias, mas não se sabe o número ao certo, 20, 30, 40, mas de novos casos de frequentadores desses locais. Então, isso mostra talvez até um espelho do que pode se refletir nas reaberturas em outros locais. Então, a gente imagina que, lógico, aglomerações, locais fechados, isso pode ter um efeito, pode impactar nas decisões de reaberturas. Eles já acenaram isso, ainda é notícia muito nova, tem que ser digerida com novos relatórios da parte científica. Então, e o caso da China também que é importante. Temos aí também Estados Unidos com reaberturas e muitos cientistas, especialistas já vinham falando que esses dados começariam a partir dos 10 a 15 dias das novas reaberturas. Então, essa semana agora seriam aí esses 10, 15 dias das primeiras reaberturas. Então, de alguns estados que já fizeram isso. Então, é muito importante acompanhar se haverá aí uma deterioração no número de novos casos, que poderia aí mostrar realmente um caminho, aí, um mapa para a forma das reaberturas, mas que poderia dar um sinal aí de pessimismo para os mercados. Então, e claro, se vier com dados positivos, com pouco agravamento, isso pode ser muito bom, o mercado vai ter mais otimismo para vir e as reaberturas podem se intensificar. Aqui nós temos então o cenário político, que acho que é o principal ponto aí da semana, a questão do apoio do Centrão, recebendo novos cargos, enfim, do governo, como que isso vai afetar aí as votações nessa semana e até o apoio formal que eles colocam, o Centrão sendo aquele meio que não tem muito, vamos dizer assim, muito amor à camisa, que a gente fala, então eles podem migrar de um lado para o outro realmente ao piscar de olhos. Então, é um ponto que se monitora como eles estão se comportando aí com essa aproximação do governo. A manutenção do veto do presidente em relação ao reajuste dos servidores, então isso vai até em questão com essas votações que foram feitas na semana passada. Então, essa visita do STF comentou que iria vetar, iria seguir a cartilha do Paulo Guedes. O mercado também aguarda se isso vai ser mantido. Isso é importante como sinalização e também a questão do Paulo Guedes e a sua continuidade e força política dentro do governo. E o avanço ou não das investigações, como te falou ali, Moro e Bolsonaro, questão de liberação de vídeos, enfim, toda a parte que ainda está no seu início, tá? Então isso ainda tem muita água aí para correr, mas é um ponto também que pode ter efeitos positivos ou negativos de acordo com como for aí durante a semana. Nós estamos operando bastante aqui internamente nessas novas notícias do campo político. Com isso, encerramos aí o nosso Morning Call dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa semana teremos aí uma palestra na quinta-feira sobre gestão de risco. O nosso especialista, Marcelo Ferrara, vai falar um pouquinho aí com o pessoal de XP Prudential, um papo muito bacana, até na sequência daquela live que a gente fez sobre planejamento financeiro com parceiros nossos, então vale a pena conferir. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente, nos sigam nas redes sociais. Tivemos aí uma live bem bacana, para quem não conferiu, na sexta-feira com o Henrique Breda. Assistam, deem lá o nosso famoso like e continuem nos acompanhando nesses Morning Calls. Bom dia e boa semana a todos.
ver se foi